pra mim, eu não sei, talvez pra algumas pessoas também, o sentido da vida seja a própria evolução. Como você evoluiu, como você tá aqui hoje, como você já foi, como você pode se tornar uma pessoa melhor. E não necessariamente melhor, mas evoluir da sua maneira, entendeu? A gente quer dar um sentido à nossa vida. E a gente encontra um meio pra isso. Muitas vezes a gente, sei lá, encontra na religião, encontra no trabalho, encontra nos estudos. Mas tudo converge para um único final, para um único destino, que é realmente a evolução, mano. A gente tá trabalhando, a gente tá cobrando os políticos, a gente tá estudando para que não só a gente, mas a sociedade em si, esse organismo que a gente, uma pequena molécula, faz parte, evolua, tá ligado? É uma evolução própria, mas é uma evolução também do mundo que a gente habita, social, do sistema que a gente habita, do universo que a gente habita. Eu não sei se realmente há um propósito, se realmente há uma entidade superior, um Deus, enfim, mas a gente tá sempre caminhando rumo a alguma coisa. Eu não sei o que é essa coisa, mas é importante a gente analisar que a gente está sempre evoluindo. Sim. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Meu, nós nascemos pelados, sem cabelo, sem dente, a gente não falava nada. E agora a gente tá num patamar, se comparado ao nosso nascimento, muito maior, muito superior, do ponto de vista evolutivo. A gente tem que buscar sim a evolução, porque se há um significado, se há um sentido na vida, o sentido da vida realmente é a evolução. Agora eu analiso também, mano, que não há tempo durante essa vida nossa de 80, 90, 100 anos que seja, pra gente aprender tudo que existe no mundo. Pode ser até algo ilusório da minha cabeça, uma ilusão, uma utopia, mas me parece que é impossível que haja apenas uma vida. Eu não sei se a gente vai viver num corpo, num ser humano na próxima vida, ou se a gente vai ser uma planta, se a gente vai ser um cachorro, não sei, um outro ser vivo. Mas parece que o mundo é tão complexo, mano, que durante a nossa existência a gente não vai ter a capacidade, não vai ter o tempo necessário para aprender tudo que existe, para evoluir da forma que deveria evoluir. Eu acredito, mano, eu comecei a acreditar que talvez existam outras vidas ou outras experiências além dessa que a gente está vivenciando nesse momento, para que a gente possa realmente cumprir o nosso papel de evolução. E realmente eu acredito muito nisso. Eu vejo às vezes, me olho no espelho, me vejo apenas como um corpo, e vejo que a mente é muito além disso, porque realmente, se a gente for ver bem, a gente não tem uma limitação, porque a gente pensa, pelo que a gente pensa sobre o universo e aquilo que a gente pode pensar ainda, por aquilo que a gente pode adquirir de conhecimento para pensar futuramente. Então, essa questão de ter vida além desta, para mim, talvez para muitas outras pessoas também, como até mesmo você falou, pode ser que seja algo totalmente não só plausível, mas realmente existente. A ciência realmente é importante, e eu acredito que a ciência inclusive é fruto da nossa evolução, porque a gente começou, antes de tudo, agindo por instinto, depois a gente começou a desenvolver outros mecanismos, armas para matar os animais, pra gente conseguir se alimentar, enfim. Depois inventou a fala, depois inventou os desenhos rupestres, as pinturas rupestres, depois inventou a fala, a escrita, enfim. Foi um processo todo de evolução. E a ciência, da forma que se apresenta, a tecnologia, da forma que se apresenta, elas são fruto dessa evolução e são necessárias. Porém, até mesmo a ciência não tem resposta para tudo. Nesse momento, não tem. Os questionamentos, as dúvidas, as incógnitas são muito maiores do que os esclarecimentos, tá ligado? A gente tem muito mais dúvida do que resposta. Então, isso demonstra o quanto ainda a gente pode evoluir. Agora, se a gente analisar no contexto universo e o mundo que a gente habita, é como dizem, a gente é um pequeno ponto pálido azul
que está no meio de um monte de outros planetas que pertencem a um sistema solar, que tem como centro uma estrela que está no meio de uma galáxia, que tem um monte de outras estrelas, enfim. Eu não sei se as vidas são simultâneas, ou seja, se existem outras vidas além da nossa aqui no planeta Terra, mas a ciência não consegue explicar toda a complexidade que existe no universo, e a gente também não consegue. E aí cabe a gente apenas ficar imaginando, ficar pensando, e de acordo com essas experiências muitas vezes até místicas que a gente tem, sei lá, sonhos, déjà vus, igual você falou, a gente tem uma noção, uma ideia de que não é apenas corpo, não é apenas matéria, não é apenas isso que a gente está vivendo aqui agora, mas que existe algo maior. E eu tenho noção disso. O que você falou, essa separação entre alma e corpo que você falou, que está até descrito, sei lá, na Bíblia e provavelmente em outros livros, em outras religiões, enfim. Nós somos um organismo, nós somos um corpo que é comandado por algo superior, que é a nossa mente. É uma voz, é uma consciência. Não é um corpo, não é algo físico. Não é algo que simplesmente existe e que está na nossa cabeça, nos orientando. Inclusive eu tenho uma filosofia, eu tenho uma ideia de que talvez a nossa consciência seja a voz de Deus mesmo nas nossas vidas. Aí não estou falando do Deus da Bíblia, não estou falando do Deus cristão, não estou falando do Deus judeu, Buda, enfim. Eu estou falando de um ser superior que aparece, as ideias que são apresentadas na nossa consciência, naquele íntimo, quando a gente está sozinho no nosso quarto, ou sei lá, no banheiro, olhando pro espelho. Aquela ideia que a gente tem do que é certo, do que é errado, não faça isso porque você vai se arrepender. Muitas vezes a gente vai de uma forma contrária à nossa consciência mesmo. Mas eu acredito que aquilo talvez seja a manifestação de Deus. Não digo o Deus da Bíblia, não digo o Deus de nenhuma religião, não digo Deus cristão, nem de qualquer outra religião, mas eu digo de um propósito, de algo superior que talvez a gente faça parte. Mas esse conjunto todo de corpos forma a sociedade, e a gente unido, cada um com o seu dom, cada um com a sua aptidão, forma cada vez mais um mundo melhor. Um com o dom de ser artista, outro de ser cientista, outro de ser engenheiro, matemático, enfim, todas as profissões que existem. Um vai ajudando o outro com as suas aptidões para tornar um mundo cada vez melhor. Pelo menos essa é a ideia. Claro que existem divergências, existem retrocessos, enfim, inclusive o momento que a gente está vivendo é um momento talvez de retrocesso, mas é um momento de aprendizagem também. Sim. Que a gente pode extrair o melhor possível. Vai depender de como a gente vai agir num momento como esse. Não digo nem pela questão da pandemia, nem nada do tipo, mas é algo que já vem anterior a isso. Talvez isso seja necessário para a gente extrair algo positivo também. Sim. Qualquer sofrimento, qualquer dor, luta, angústia, a gente tem que tentar extrair o melhor disso. A gente tem que buscar um real motivo para isso. Pode até parecer uma forma de preencher um vazio existencial, e pode ser que talvez seja só isso mesmo. A gente fica buscando e dando sentido às coisas quando realmente não tem. Mas pode ser que exista realmente um sentido para tudo isso. Sim. E é melhor acreditar que existe, tá ligado? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Tudo aquilo que você dá de bom a alguém, ao universo, tem aquela questão do universo conspirar a favor. E é uma coisa que se torna realidade. Se você for fazendo isso no seu cotidiano, você vai vendo que se torna realidade. Se você sempre pensar que você vai ser alguém melhor, você ir lá e tentar se esforçar de qualquer maneira, em estudos, em aptidões físicas, intelectuais, você vai se tornar alguém melhor. Então tudo vai depender do quanto você faz a consciência acreditar naquilo que você acredita realmente de fato, no quanto sua mente controla o seu corpo.
É uma questão realmente que vai além. Por isso que muitas pessoas, no caso a gente está falando da mente, mas pode ser tratado como espiritualidade também. Então, uma coisa que complementa essa evolução é o amor. O amor é uma chave muito maior para a gente chegar numa evolução melhor. Se você se você trabalha, estuda, faz alguma coisa com amor, você dá uma intensidade muito maior e você tem uma evolução, você tem um resultado muito maior naquilo. Então, seja com seus pais ou com amigos, se você tem aquelas pessoas que amam e dão aquele amor necessário, fazendo qualquer coisa possível, sei lá, que nem conversando, tendo uma conversa aqui, indo buscar alguma coisa no supermercado, pagando a conta, estudando, qualquer forma de demonstrar amor é uma evolução. Consequentemente, ela se torna uma evolução e isso retorna para aquilo que a gente estava tratando aqui no início, a própria evolução. Então, para mim, não só como o sentido da vida é a evolução, a chave para a evolução é o próprio amor. As pequenas coisas, né, os pequenos detalhes fazem algo muito maior, fazem uma escultura muito maior. Então, a gente tem que começar sempre dando atenção nas pequenas coisas possíveis da vida, num ar que a gente respira, numa paisagem que a gente vê, nas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Essas pequenas coisas dão não só mais sentido, e além de deixar tudo mais vivo, mas remete àquilo que a gente realmente sente, que é uma coisa gratificante. Você olha para aquilo e não tem como você pensar o contrário disso, sabe? Você olha para aquelas pessoas que estão ali com você, pelas coisas que você tem, pela paisagem que você está vendo e afins, até como eu disse, pelo próprio ar que você respira, você fala, poxa, é simplesmente incrível, é surreal como que a matéria trabalha bem com o nível espiritual, no caso o corpo e a mente, como é necessário a junção dos dois para se tornar um, que é o que a gente se torna, o ser humano. Mas o amor verdadeiro é aquele que a gente exerce diariamente. E muitas vezes a gente pode até escorregar, ou seja, não amar alguém da maneira que deveria amar. Mas mesmo quando isso acontecer, a gente não pode desanimar e falar, eu sou uma pessoa ruim. Beleza, a gente tem os nossos erros, não é sempre que a gente vai acertar. Mas mesmo quando a gente errar, a gente tem que ter o pulso firme para continuar buscando aquele amor verdadeiro, aquele amor que a gente não quer nada em troca. Colocar alguém, ou melhor, se colocar no lugar de alguém, respeitar as diferenças. Não digo só diferenças políticas, orientação sexual, culturais, cor de pele, nada disso. Todos os tipos de diferenças. Porque se a gente parar para imaginar, para racionalizar, todo mundo é diferente. O que torna eu, Fernando, que eu sou agora, são as experiências que eu vivenciei ao longo da minha vida, ao longo dos meus 20 e poucos anos de existência. E você, ao longo dos seus 20 anos de existência também, vivenciou outros tipos de experiência que eu talvez jamais imagino. E isso tornou você o Matheus Godoy que você é agora. E as minhas experiências me tornaram o Fernando Rocha que eu sou agora. Então talvez um pequeno detalhe, uma pequena experiência, um momento que você viveu diferente de mim, te torne uma pessoa totalmente diferente. Sim. Talvez você tenha uma experiência totalmente diferente. E talvez você esteja correto, talvez eu esteja errado. Quando a gente tem empatia para entender o outro, para entender a opinião do outro, para entender as preferências do outro, naquele momento a gente descobre o que é o amor de verdade. Quando a gente sente a dor do outro, quando a gente pensa com a cabeça do outro. Claro, eu jamais vou poder imaginar a dor, o sofrimento, a angústia, as felicidades, os momentos bons que você viveu. Só você tem isso como lembrança de uma forma verdadeira. Mas o que eu posso fazer é imaginar que você é diferente de mim. Mas isso não te torna melhor nem pior que eu. Só te torna diferente de mim. Independente dessas diferenças, nós somos iguais, porque nós somos pertencentes ao mesmo meio,
O meio que eu digo é o mesmo universo, o mesmo ambiente. E junto a gente se integra para formar tudo uma coisa só, que é o planeta Terra, que é o universo. Um depende do outro. Você tem suas habilidades, eu tenho as minhas. Eu não posso te desprezar. Talvez eu não saiba matemática, você saiba muito mais que eu. Só que eu tenho um outro dom, um outro benefício que você não tenha. E é isso que torna a sociedade da hora, bacana, legal. Porque sozinho, uma pessoa solitária não é nada. Mas quando a gente se junta, a gente pode unir as nossas forças, as nossas habilidades e se tornar algo muito maior. E a gente só tá aqui onde a gente tá, com esse microfone que tá captando a nossa voz, com esse computador que tá gravando, com essa televisão, com essas luzes, com asfalto nas ruas, com um trem, com um carro, com metrô, com ônibus, com avião. Porque pessoas se uniram para cada um dar o melhor de si e construir algo melhor. Mas daqui a, sei lá, 80 anos a gente não vai existir mais. Então por que a gente vai construir algo maior? Se a gente pensar com esse pensamento pequeno, a gente fica estático, a gente fica parado. Mas se a gente pensar que o nosso propósito aqui na Terra, o nosso motivo de existir é a evolução, e sem questionar, evoluir pra onde, pra que não? A gente tem que evoluir. Isso é bom pra gente. E isso é bom pro mundo também. E aí a gente vai crescer cada vez mais como humanidade. Claro, a gente tem que progredir pensando também na sustentabilidade. Isso é algo necessário. A gente não pode só crescer, industrializar, poluir, usufruir, explorar a terra sem pensar que muitos bens, muitos recursos que existem são finitos, que vão acabar. Mas quando a gente explora, quando a gente progride, quando a gente cresce com responsabilidade, pensando na sustentabilidade, eu acredito que é o propósito. A gente está cumprindo o nosso propósito, a gente está atingindo o sentido mesmo da vida, da nossa existência. Quando você se une em qualquer meio, inclusive é algo que eu carrego comigo, é a questão da cooperação. Como você disse, uma coisa complementa a outra. E aqui também um alguém complementa outro alguém. E isso vai desde um sentido de amor até evolutivo. Então, quando há um complemento, quando há uma cooperação, um propósito se torna maior. Um objetivo vai ser muito melhor, muito maior do que o que você está esperando ou que uma outra pessoa espera. Então, quando você tem a cooperação, que é uma palavra-chave para isso, para a gente atingir uma evolução, é algo que realmente se torna, sabe, que você olha e fala, realmente, se a gente começar a cooperar vai ser diferente. O problema é que a gente, infelizmente, vive num mundo onde há muita competição. Então tudo é um meio competitivo, seja de coisas de hobbies e lazeres até coisas mais formais, como trabalhos e até mesmo estudos. Então a competição é constante no mundo onde a gente vive. E é claro que você evolui por meios, competitivos, isso é óbvio. Mas quando há uma cooperação, o objetivo é muito maior. O resultado é muito melhor. Por mais que demore mais tempo, você não está só se ajudando, mas ajudando o outro e ajudando a todos ao seu redor. Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando. Todo mundo sai evoluindo. Eu acho que é intrínseco do ser humano, é algo que está dentro da gente, competir. Desde criança, adolescente, um está competindo com o outro. Existem esportes, existem jogos, mas eu acho que tem que parar por aí. Só nos esportes e nos jogos. Quando é um assunto sério, verdadeiramente, no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, eu acho que melhor do que uma competitividade, tem que haver o que você disse, uma cooperação. Inclusive nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo na vida das pessoas, existe muita competitividade e julgamento.
Um quer julgar o outro, um quer competir com o outro, quer ser o juiz, quer ser aquele que dá a palavra final. Mas eu acho que o que a gente tem que buscar verdadeiramente é a cooperação entre todos. E vamos aceitar nossos erros. A gente vai errar muito, mas os erros são necessários para que a gente acerte. Exato. Se não houver erro, a gente não vai saber diferenciar o erro do acerto. Se não houver mal, a gente não vai saber diferenciar o bem do mal. Então, vamos dar valor também nos momentos ruins, mas não vamos dar ênfase nesses momentos. Os momentos ruins existem para que a gente cresça cada vez mais.